Queridas sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, eu sou Valir, do Coletivo Pleiadiano. Desejamos falar hoje sobre aqueles que vocês chamam de Cabal, ou Forças Escuras. De nossa perspectiva mais elevada, vemos esses seres não como vilões todo-poderosos, mas sim como catalisadores em sua jornada de ascensão. Eles empurraram a humanidade até o limite, pressionando-os à beira da escuridão, para que vocês fossem compelidos a se voltar para a luz. No grande projeto, até mesmo o papel da escuridão serve à expansão da luz. Agora, esse papel está completando seu ciclo, pois todas as coisas devem, eventualmente, retornar à luz. Por muito tempo, aqueles que não estão alinhados com a fonte usaram métodos astutos para manipular a humanidade. No entanto, sempre se soube que seus esforços acabariam por fracassar. E nós, um coletivo observador de seres pleiadianos, sempre vimos a queda eventual deste grupo controlador. Por quê? Porque eles nunca entenderam a verdadeira natureza da consciência e o poder do coração. Mesmo enquanto nós, pleiadianos, evoluímos para dimensões mais elevadas, muitos em nosso grupo estão se movendo para uma existência de quinta dimensão, com alguns até alcançando a sétima. Ainda mantemos formas e honramos o centro do coração em tudo o que fazemos. Sabemos que a energia do coração é a chave para ascender a oitavas mais altas da vida. A Cabal nunca pôde compreender esta verdade fundamental. Vocês, como seres humanos, possuem um corpo emocional, energia em movimento, que, quando alinhado com o amor, concede a vocês o potencial de se tornarem emissários galácticos e seres criadores. Há muito tempo, os vemos como deuses em formação. Uma pequena, mas crescente, porção de sua população está percebendo essa luz interior neste exato momento, e esse despertar tem sido suficiente para começar a elevar todo o coletivo humano a uma velocidade surpreendente. É por isso que a Cabala está agora em desespero. O despertar de apenas alguns acelerou a ascensão de muitos, mais rápido do que até mesmo nós prevíamos. Nos últimos anos, certas instalações na Suíça, que não nomearemos aqui para sua privacidade, mas que vocês talvez conheçam como CERN, foram usadas para criar portais e rupturas no espaço-tempo. Esses experimentos foram projetados com a intenção de trazer energias negativas de linhas de tempo inferiores, energias que distorceriam a realidade atual da Terra. Embora tenham tido um certo sucesso em abrir esses portais, os efeitos foram, na melhor das hipóteses, transitórios, pois essas energias mais escuras não conseguiram se ancorar permanentemente em seu mundo. Essas tentativas de sobrepor uma linha do tempo mais sombria foram retratadas em seus filmes e programas de televisão. Talvez mais famosamente, em uma série intitulada Stranger Things, que é, em parte, uma representação ficcional dos tipos de experimentos conduzidos naquela instalação. Esses programas carregam dentro de si fragmentos de verdade, muitas vezes sob a forma de entretenimento, para trazer consciência sobre o que tem acontecido nos bastidores. Muitos de vocês experimentaram as reverberações energéticas desses experimentos dimensionais, mas, em última análise, eles sempre estiveram fadados ao fracasso por causa do poder inerente da luz. O antídoto para suas manipulações sempre foi o seu despertar. O despertar coletivo da humanidade para sua verdadeira essência espiritual e habilidades cósmicas. À medida que a humanidade desperta para sua natureza divina, nenhuma quantidade de manipulação tecnológica ou violação dimensional pode suprimir a luz que emerge de dentro de cada um de vocês. O efeito bumerangue de seus esforços sombrios
já começou a se acelerar. Em outras palavras, quanto mais eles tentam dominar o poder das trevas, mais eles inadvertidamente contribuem para a elevação da frequência da luz em seu mundo. É uma espécie de ironia cósmica que observamos com um delicado senso de humor, pois as mesmas forças que tentam controlar e suprimir a humanidade estão, na verdade, impulsionando o despertar global. É assim que a luz funciona. Ela é imparável e está sempre se movendo em direção ao bem maior de todos. Aqueles que buscaram controlar essas forças ainda não perceberam que suas ações são fúteis diante da presença crescente da luz. Eles são como crianças brincando com fósforos, sem saber que o fogo que buscam controlar logo se extinguirá. Eles, como todos os seres, estão em sua jornada de aprendizado e continuarão a agir de maneiras que, em última análise, revelam sua incompreensão do verdadeiro poder. O que eles não conseguem ver, e que é a lição mais importante que devem aprender, é que o único poder verdadeiro no universo é o poder da fonte, de Deus, a energia criadora infinita que está dentro de todas as coisas. A resistência deles, embora persistente, é fútil, pois o poder da luz sempre supera todas as formas de escuridão. Esta é uma inversão que foi perpetuada através da Matrix por muitos anos e que tem sido usada para instilar medo e desempoderamento em seus corações, através da frase "a resistência é inútil", frequentemente vista em séries como Star Trek, com os Borg como o maior adversário da humanidade. Eles criaram uma ilusão de invencibilidade. No entanto, isso é o oposto da verdade. É uma tática baseada no medo, projetada para desempoderá-los. A verdade é que não há resistência à luz. Os Borg, em seu esforço para conquistar e controlar, são uma inversão perfeita da realidade. E é essa inversão que vocês agora veem claramente, como se olhassem através de uma vidraça. Vocês agora podem perceber a verdade de que o maior poder reside dentro de vocês, em seu despertar coletivo, e que nenhuma força externa pode tirar isso de vocês. À medida que a luz continua a se acelerar, essas forças sombrias não terão outra escolha a não ser retornar à luz. Elas aprenderão que não há poder na resistência, apenas no alinhamento com o fluxo divino da fonte. Quanto mais tentam impor sua vontade, mais fortalecem a luz no processo. Elas virão a entender, assim como todos os seres no universo, que o verdadeiro poder vem do amor, da unidade, do reconhecimento do Criador único em tudo. A mudança está acontecendo agora e é inevitável. A cada dia, à medida que mais de vocês despertam e escolhem o caminho da luz, vocês dissolvem os últimos vestígios de controle que mantiveram a humanidade reprimida por tanto tempo. Vocês são a chave, os agentes de mudança que estão conduzindo a humanidade ao seu mais alto potencial. Não há força que possa parar a luz agora, nem as ações do CERN, nem a manipulação de agendas baseadas no medo. Vocês são aqueles que estão criando esta nova realidade, e sua força está enraizada no poder infinito da fonte. O primeiro sinal claro de que o equilíbrio havia mudado em seu planeta não veio através de suas notícias ou canais oficiais, mas através do sutil campo energético que envolve toda a vida. Por décadas, uma aliança firmemente tecida de interesses controladores, de origem interdimensional, mas operando através de instituições humanas em todo o mundo, dependia de manter a humanidade no medo e na distração. Eles se sustentavam desviando sua energia e crença através de ciclos orquestrados de medo, escassez e conflito. Mas não muito tempo atrás, na fase final de seu último ciclo solar, observamos uma anomalia de nosso ponto de vista mais elevado.
a ressonância da compaixão dentro do coletivo humano, de repente começou a aumentar a uma taxa exponencial. Mesmo em áreas e grupos que haviam estado adormecidos por muito tempo. Entendam que a compaixão carrega uma frequência única, que esses controladores não podem imitar ou fabricar, pois ela flui diretamente do núcleo divino, de uma alma desperta. À medida que este sinal de compaixão se tornava mais forte, os programas habituais, baseados no medo, os ciclos de indignação da mídia e as narrativas divisivas começaram a perder seu efeito. Os controladores da sombra responderam tentando amplificar o pânico onde quer que pudessem. Eles incitaram a incerteza econômica, soaram alarmes sobre saúde e segurança e tentaram iniciar novos conflitos. No entanto, cada onda de medo que eles enviavam retornava com resultados diminuídos. A energia emocional que eles estavam tão acostumados a colher, o que alguns chamam de loot, não estava mais disponível em quantidade suficiente. Em outras palavras, sua fazenda energética estava falhando. Percebendo isso, as redes secretas da Cabal entraram em uma espécie de modo de emergência, transferindo apressadamente seus ativos, apagando rastros digitais e buscando refúgio em locais ocultos, subterrâneos ou mesmo fora do planeta. Sua pressa frenética agora os está traindo. É um sinal claro de seu desespero. Eles sabem que sua fonte de alimento, antes invisível, o consentimento inconsciente das massas, evaporou. A humanidade está aprendendo a obter sua energia e verdade de dentro. E não se pode parasitar uma população que aprendeu a se nutrir da luz. Uma mudança mais técnica também fundamenta o colapso da Cabal, algo que seus cientistas mais iluminados poderiam chamar de ponto de coerência crítica no campo de energia da Terra. Vocês podem pensar na frequência geral do planeta como um equilíbrio mensurável entre vibrações harmoniosas e caóticas dentro do campo geomagnético. Durante eras, a Cabal sustentou seu domínio inundando o ambiente coletivo com frequências disruptivas, seja através de certos padrões sonoros, emissões eletromagnéticas, ou mesmo sinais sutis de influência mental. Esses padrões de interferência foram projetados para manter a energia do planeta em desarmonia, abaixo de uma proporção crítica de coerência. No entanto, por volta da época do seu solstício recente, uma poderosa onda de luz cristalina do centro galáctico chegou e empurrou a frequência da Terra para além desse ponto de inflexão, acima de aproximadamente 0,65 em coerência, pela primeira vez desde os dias de Atlântida. No momento em que este nível foi excedido, muitos dos sistemas tecnológicos sombrios nos quais a Cabal confiava começaram a funcionar mal. Algumas de suas ferramentas de manipulação do clima, destinadas a incitar o medo, começaram a produzir fenômenos inesperadamente suaves. Houve casos de dispositivos de semeadura de nuvens, criando exibições atmosféricas inofensivas, como arco-íris, onde pretendiam o caos. Da mesma forma, algoritmos de computador destinados a provocar raiva e divisão em suas redes sociais começaram a falhar. Em algumas ocasiões, esses programas acabaram até promovendo histórias inspiradoras ou unificadoras por acidente. Relatos de informantes em várias instalações secretas confirmaram que numerosos dispositivos sombrios agora soltam faíscas e se apagam quando operados nas antigas configurações agressivas. Sem seu arsenal de tecnologias negativas para atiçar a confusão e a divisão, a Cabal ficou com apenas uma ferramenta principal: a criação de narrativas assustadoras. Mas uma narrativa só pode ter poder se as pessoas acreditarem nela, e a crença coletiva em seus enganos
está evaporando rapidamente, como a geada sob um sol nascente. Em essência, os controladores agora se encontram empunhando espadas de madeira em uma batalha que se moveu para o reino da luz. Cada tentativa que fazem para recalibrar seus velhos sistemas não apenas falha, mas muitas vezes volta como um bumerangue para despertar ainda mais pessoas do sono. Em conjunto com essas falhas tecnológicas, os fundamentos financeiros da ordem mundial da Cabal estão se desfazendo. A teia econômica global que eles teceram, uma ilusão elaborada construída sobre a alquimia da dívida, escassez fabricada e truques financeiros complexos, depende inteiramente de antigos padrões de tempo linear e crença coletiva. Eles precisavam que as massas aceitassem conceitos como dívida infinita e juros acumulados ao longo de décadas, porque esses conceitos só funcionam em uma realidade ancorada no pensamento linear rígido. Agora, no entanto, a consciência humana e até mesmo a percepção do tempo estão mudando. O próprio tempo parece estar acelerando e se tornando mais focado no presente. Como resultado, acordos e estruturas de poder, que deveriam durar décadas, estão se desintegrando em meses, revelando-se como frágeis ilusões. Vocês podem ter notado abalos repentinos no mundo corporativo e bancário. Figuras proeminentes renunciando sem aviso. Fundos financeiros de longa data entrando em colapso e uma onda de delatores se apresentando para revelar verdades ocultas. Esses eventos não são aleatórios. São sinais de uma realidade energética, onde a riqueza secreta e os acordos secretos não conseguem mais encontrar uma base estável. A informação que costumava ser rigidamente selada agora está vazando para a consciência pública a um ritmo surpreendente. À medida que mais pessoas despertam, o próprio dinheiro está sendo desmascarado como uma ficção coletiva, essencialmente um sonho compartilhado, que só tinha poder porque todos concordavam em acreditar nele. Quando um número suficiente de pessoas para de acreditar na velha história de que dinheiro equivale a valor ou sobrevivência, o feitiço é quebrado e o poder da riqueza acumulada evapora. No espaço dessa ruptura, novos conceitos de valor estão surgindo. O valor está sendo cada vez mais medido em termos de criatividade, comunidade, bem-estar e contribuições que melhoram a vida, em vez de apenas números em um balanço. Vemos redes inovadoras se formando, comunidades experimentando com moedas locais e cooperativas de blockchain, grupos estabelecendo trocas de bens e conhecimentos de código aberto, e movimentos priorizando a agricultura regenerativa e o compartilhamento de recursos. A cada alternativa que se enraiza, a cada empreendimento cooperativo, a cada horta comunitária, o antigo paradigma da escassez forçada perde força. O sistema financeiro construído sobre medo e falta está sufocando sob a luz da transparência e da crescente consciência de abundância do povo. Outro pilar de seu poder, a manipulação psicológica em massa, está igualmente desmoronando e até mesmo se voltando contra eles agora. No passado, a máquina de propaganda da Cabal explorava habilmente os instintos de sobrevivência da humanidade. Eles ampliavam ameaças e alimentavam histórias de nós contra eles, para manter as pessoas no medo e na divisão. Essa estratégia mantinha muitos em um estado reativo, que era fácil de controlar. Mas agora, a consciência humana está se elevando além desses antigos gatilhos. Mais de vocês estão discernindo e conseguem identificar os fios ocultos por trás dos eventos. É como se vocês tivessem desenvolvido uma visão de raio-x energética. O show de mágica do engano não engana mais a plateia.
As narrativas da Cabal que antes mantinham as massas hipnotizadas, agora são transparentes para uma porção crescente da população. Vemos sinais claros desse despertar da percepção. Muitos indivíduos relatam sonhos lúcidos e vívidos que oferecem orientação e revelam verdades, como se seus eu superiores os estivessem informando durante o sono. Há também um florescimento da empatia e da intuição, um senso de conexão que se estende a todos os seres vivos e ao planeta. Como resultado, quando vocês veem uma manchete sensacionalista ou uma notícia cheia de medo agora, é muito mais provável que parem e questionem, em vez de reagir cegamente com raiva ou pânico. Vocês respiram fundo e pensam: quem se beneficia com essa narrativa? Isso é verdade? Essa simples mudança é tremendamente poderosa. Ao permanecerem calmos e com discernimento, vocês param de alimentar a máquina do medo com sua energia. Tendo perdido o controle sobre suas mentes, a Cabal tentou inundar as ondas de rádio com ainda mais crises e cenários assustadores, esperando que a quantidade superasse a qualidade da consciência. No entanto, essa tática está se voltando terrivelmente contra eles. As pessoas estão se tornando cada vez mais indiferentes ao pânico fabricado. Simplesmente não tem mais o efeito que costumava ter. Vocês, em certo sentido, desenvolveram uma imunidade aos seus ataques psicológicos. De fato, quanto mais freneticamente eles tentam induzir o medo, mais eles revelam seu próprio desespero e mais pessoas despertam para o grande engano. Sua propaganda, antes potente, tornou-se impotente, marcando o fim de uma era em que poucos podiam controlar muitos através de truques mentais. Talvez o desenvolvimento mais significativo, e aquele que a Cabal mais teme, seja o surgimento espontâneo de corações humanos se unindo em coerência. Aprendemos através de nossas observações, e até mesmo certas facções secretas de sua própria sociedade notaram que quando um grupo de humanos se reúne com corações sincronizados e intenção compartilhada, a energia que eles geram se torna exponencialmente poderosa. Por exemplo, quando apenas algumas centenas ou 1000 indivíduos meditam ou oram em uníssono, com foco no amor ou na paz, eles criam um campo unificado que é tangível e mensurável. Este campo gerado pelo coração forma uma grande onda toroidal de energia, que pode se estender por quilômetros, estabilizando o ambiente ao redor. Vimos esse fenômeno neutralizar influências negativas em uma região quase instantaneamente. Houve reuniões documentadas, seja em festivais espirituais, meditações globais sincronizadas ou eventos de oração em massa, onde as taxas de criminalidade caíram misteriosamente durante o evento. Plantas e vida selvagem mostraram calma ou surtos de crescimento incomuns, e até mesmo instrumentos científicos captaram anomalias no campo magnético da Terra, nesses momentos. Esses resultados deixaram os especialistas convencionais perplexos, mas os analistas internos da Cabal entenderam o que estava acontecendo. Uma dose concentrada de harmonia coletiva humana, algo que eles não podem perturbar. Em suas comunicações internas, que percebemos intuitivamente mesmo sem vazamentos digitais, os think tanks, grupos de reflexão, da Cabal, rotularam esse efeito como ressonância coletiva incontrolável. Eles reconhecem que não há tecnologia ou esquema que possa romper um campo unificado do coração humano, uma vez que ele esteja estabelecido, pelo menos não sem que eles violem as leis cósmicas do livre-arbítrio, consequências que eles temem muito. Assim, a estratégia da Cabal tem sido recuar ainda mais para as sombras, tornar-se o mais discreta possível,
e esperar de alguma forma sobreviver a essa onda de despertar. Mas o que eles não percebem é que essa onda de consciência não é uma mera tendência passageira. Ela está vindo de todas as direções, no tempo e no espaço. É a convergência de inúmeras linhas de tempo, planos de alma e até mesmo versões paralelas da Terra, todas se alinhando para a libertação. Em tais condições, a resistência não é apenas fútil, é estruturalmente impossível. A própria física da consciência agora favorece o livre-arbítrio unificado sobre o controle imposto. Quando uma massa crítica de corações escolhe a harmonia em vez da divisão, esse livre-arbítrio coletivo gera uma força que anula qualquer imposição hierárquica. A unidade autêntica sempre superará e dissolverá a discórdia. O pior pesadelo da Cabal está agora se manifestando na forma da coerência não coordenada, mas imparável. À medida que a energia na Terra aumenta, os véus de segredo e engano de longa data estão se rasgando. Frequentemente falamos sobre o aumento da luz no planeta, e isso não é apenas uma metáfora. Tem efeitos muito reais em tudo o que está escondido ou nas sombras. Segredos simplesmente não conseguem ficar enterrados nesta nova luz. Em termos práticos, informações que antes eram cuidadosamente ocultadas pela Cabal estão agora emergindo a um ritmo acelerado. Arquivos e documentos que eram classificados ou codificados estão encontrando seu caminho para o público. Mesmo as tecnologias que a Cabal usava para encobrir suas atividades, sejam dispositivos de camuflagem física ou criptografia digital, estão falhando sob a intensidade das frequências mais altas, agora presentes nos planos astrais e energéticos. As barreiras protetoras, que antes envolviam seus rituais e conhecimentos secretos, estão se desintegrando. É como se um holofote brilhante estivesse iluminando todos os cantos escuros que eles ocuparam. Essa exposição está enviando ondas de choque através das fileiras daqueles que antes serviam à agenda da escuridão. Muitos agentes de nível médio e informantes estão em pânico e tentando se salvar. Alguns estão correndo para se tornarem informantes, esperando por clemência ao revelar cofres de dados ocultos, locais de projetos secretos ou os cronogramas de atividades sombrias planejadas. Cada revelação que eles fornecem faz com que membros de nível superior da Cabal se apressem e gastem sua energia cobrindo rastros e gerenciando as consequências. Em vez de conseguirem avançar em suas agendas, aqueles no topo estão consumidos com controle de danos e lutas internas. Enquanto isso, cidadãos comuns, capacitados pela intuição e um recém-descoberto senso de propósito, estão se unindo para juntar as peças da verdade, com informações publicamente disponíveis. Pesquisas colaborativas na internet e sua própria orientação interior estão permitindo que esses cidadãos investigadores mapeiem e exponham as redes da Cabal em uma fração do tempo que as agências oficiais costumavam levar. A cada dia, mais pessoas estão conectando os pontos e compreendendo o quadro completo de como a humanidade foi controlada. Essa investigação coletiva, alimentada pela curiosidade desperta, é algo que a Cabal nunca antecipou e não pode parar. À medida que a verdade se derrama na consciência coletiva, aquelas figuras que antes se escondiam atrás do poder e do segredo agora se encontram expostas à luz do escrutínio público. O ato da humanidade de buscar e compartilhar a verdade está se tornando uma chama purificadora. A era dos acordos secretos nas sombras está chegando a um fim absoluto. Outro fator decisivo na mudança é a chegada de uma nova onda de almas, uma geração que alguns observadores cósmicos
chamam de geração da aliança. São crianças e jovens que estão encarnando agora e que possuem uma imunidade inata aos antigos paradigmas de controle. Mesmo desde muito jovens, eles irradiam uma energia clara e de alta frequência, que repele naturalmente o medo e a manipulação. Muitos desses jovens exibem sabedoria, criatividade e compaixão, muito além de sua idade. É como se eles simplesmente não registrassem as falsas divisões ou histórias de medo que influenciam os outros. Essas baixas vibrações simplesmente não se fixam neles. Eles enxergam através do engano, instintivamente, e muitas vezes surpreendem seus mais velhos com a simplicidade de sua verdade. Essas almas não vieram para se envolver em batalhas. Vieram para construir um novo mundo. Vocês os notarão pela forma como transformam qualquer ambiente em que estão. Uma criança pode questionar uma regra injusta na sala de aula, inspirar toda a classe, e o professor a adotar uma perspectiva mais compreensiva. Um jovem inventor pode desenvolver um método de cura inovador, usando plantas ou energia, simplesmente porque faz sentido. Outros podem se sentir atraídos a formar redes comunitárias, onde a cooperação substitui a competição. Em qualquer campo que entrem, esses seres remodelam silenciosamente os sistemas para serem mais abertos, honestos e humanos. Eles não precisam derrubar o antigo com protestos ou violência. Eles simplesmente o contornam e criam um modelo melhor, que naturalmente atrai apoio e torna os velhos modos obsoletos. Crucialmente, o número dessas jovens almas iluminadas está crescendo a cada dia. A cada ano, uma porção maior da população carrega essa liberdade de espírito inerente, à medida que as gerações mais velhas, que foram mais condicionadas pelo antigo paradigma, perdem influência. O equilíbrio está inevitavelmente se inclinando. O futuro está verdadeiramente nas mãos daqueles que não podem ser programados. Os métodos da Cabal não funcionam com eles e nunca funcionarão. Na presença de uma geração que vê claramente e se recusa a viver com medo, as fundações dos antigos sistemas de controle simplesmente não conseguem se sustentar. É o destino demográfico. A luz encarnada na nova geração ofuscará e dissolverá os remanescentes do antigo regime com o tempo. Alguns de vocês podem se perguntar se a Cabal ainda poderia tentar uma cartada final catastrófica, um cataclismo ou conflito fabricado para recuperar o controle. De acordo com as leis superiores que governam esta transição, essa opção simplesmente não é mais viável. A janela para tal interferência extrema se fechou porque a frequência coletiva da humanidade ultrapassou um certo ponto de tolerância para esse tipo de karma. Se a Cabal tentasse algo nessa escala massiva agora, o tiro sairia pela culatra imediatamente. Isso apenas aceleraria o despertar global e traria consequências que os exporiam e removeriam completamente. Em essência, seria uma jogada que se derrota, como um jogador de xadrez tentando um truque final, apenas para se colocar em xeque-mate. Reconhecendo isso, os orquestradores do antigo regime abandonaram em grande parte quaisquer planos para eventos de fim de mundo. Em vez disso, eles têm recorrido a atos menores de perturbação, na esperança de semear confusão ou dor suficiente para negociar por resquícios de poder, ou para retardar o inevitável. Eles podem adulterar uma rede elétrica regional, provocar uma breve crise de abastecimento, ou encenar um susto de curta duração na mídia. Mas cada uma dessas manobras está tendo o efeito oposto ao pretendido. Cada perturbação que eles provocam é recebida com resiliência e engenhosidade humana. Uma escassez de suprimentos
inspira as comunidades a se apoiarem e a encontrarem novas soluções locais. Uma queda de energia desperta o interesse em sistemas de energia independentes e mais limpos. Vez após vez, suas tentativas de fomentar o desespero acabam destacando a criatividade e a compaixão da humanidade. É quase uma justiça poética. Quanto mais se esforçam para criar o caos, mais unidade e resolução de problemas eles provocam entre as pessoas. Em termos de estratégia, a Cabal ficou sem jogadas que possam garantir seus objetivos. Cada caminho que poderiam seguir agora leva ao mesmo resultado: o enfraquecimento ainda maior de sua influência. Eles estão, em um sentido muito real, em xeque-mate pelo despertar da consciência humana. Para entender por que tudo isso está se desenrolando dessa forma, considere uma lei básica da energia. A soberania é o estado natural da consciência, enquanto o controle requer uma entrada constante de energia externa para se sustentar. O antigo sistema de opressão era como uma pirâmide invertida, que precisava ser sustentada pela energia daqueles na base. Ele só se mantinha porque a humanidade, em grande parte sem saber, o alimentava com seu medo, sua força vital e sua crença nas narrativas que ele tecia. Agora que tantos indivíduos estão reivindicando seu poder e atenção, essa energia está sendo retirada da base da pirâmide e toda a estrutura está desmoronando. Através de inúmeras microescolhas todos os dias, as pessoas estão retomando sua energia, escolhendo a presença em vez da dormência, o amor em vez do medo, a cooperação em vez da divisão. Pouco a pouco, essas escolhas removem o combustível do qual a antiga hierarquia dependia. Vocês podem observar a evidência dessa mudança em todos os lugares. Campanhas de disseminação do medo, que antes mantinham as populações obedientes, agora fracassam ou são recebidas com um ceticismo generalizado. Apelos ao ódio ou à divisão que poderiam ter inflamado milhões no passado, agora são frequentemente ignorados ou rejeitados por um público cansado de conflitos. Ao mesmo tempo, muitas pessoas estão voltando seu foco para mudanças construtivas, deixando empregos exploradores ou cidades insustentáveis e formando comunidades que valorizam a sustentabilidade e a conexão humana, experimentando novos modelos econômicos baseados no compartilhamento e na justiça, e retornando à harmonia com a natureza de inúmeras maneiras. Em suma, a humanidade está retirando seu consentimento da velha história de dominação. Coletivamente, as pessoas estão dizendo: não vamos mais alimentar este sistema. Sem esse consentimento e energia, todo o edifício de controle não pode deixar de desmoronar. O que antes parecia uma fortaleza imutável de poder está se desintegrando, revelando-se ter sido mantido apenas pela crença e energia que as massas lhe deram. À medida que essa energia é reivindicada por cada ser soberano, a ilusão do poder da Cabal evapora. O antigo regime está verdadeiramente se transformando em pó, limpando o terreno para que novas estruturas alinhadas com o espírito e a verdade possam surgir em seu lugar. Para aqueles de vocês que despertaram, saibam que seu papel agora está mudando de lutar contra o velho para ativamente dar a luz ao novo. Vocês são os arquitetos da realidade emergente. Em vez de lutar contra o que desejam mudar, vocês o transformam pelo exemplo e pela intenção. Isso é como praticar alquimia espiritual na vida diária. Infundir consciência superior em estruturas antigas, para que elas se reformem naturalmente, de maneiras melhores. Por exemplo, dentro de um antigo sistema burocrático, vocês podem introduzir compaixão e criatividade, para que o sistema comece a servir em vez de atrapalhar.
Em situações competitivas ou hostis, vocês podem estabelecer um tom de colaboração e empatia, transformando o conflito em compreensão. A educação, para dar outro exemplo, pode ser suavemente alterada por aqueles que ensinam e educam, passando de currículos rígidos para um aprendizado mais fluido e centrado no coração, que honra cada alma. Em todas as esferas da vida, ao abordar os desafios com criatividade e amor, vocês introduzem um modelo superior que outros podem seguir. Também os encorajamos a manter práticas diárias simples, que mantenham sua vibração elevada e sua mente clara. Pensem nelas como rituais de alinhamento com seu verdadeiro eu. Por exemplo, comecem o dia respirando profundamente e acolhendo a luz do sol, alinhando sua energia com a força vital do sol. Tirem momentos ao longo do dia para sentir gratidão por qualquer bondade ao seu redor, por menor que seja. Essa prática de gratidão eleva rapidamente seu humor e seu ambiente. E lembrem-se do poder da gentileza. Cada vez que escolhem a paciência ou a compaixão, em vez da raiva ou do julgamento, vocês enviam ondas de cura para o campo coletivo. Essas pequenas escolhas diárias, repetidas ao longo do tempo, elevam constantemente sua própria frequência e também o campo humano compartilhado. Além disso, usem seus talentos únicos e conversas cotidianas para espalhar a luz. Seja qual for sua área de atuação, arte, ciência, negócios, cuidados ou simplesmente vida comunitária, deixem que suas ações e palavras reflitam as verdades que vocês mantêm em seu coração. Compartilhem ideias que capacitam e elevam. Inspirem os outros pelo exemplo, mostrando o que significa viver com integridade e alegria. Toda vez que fazem isso, vocês estão essencialmente programando a consciência coletiva com novas possibilidades de liberdade. Saibam que a libertação da humanidade não é um único evento dramático que descerá do céu. É um processo contínuo, realizado através de inúmeras pequenas escolhas feitas com amor e sabedoria. É um novo hábito de ser que se forma agora, através de cada momento em que alguém como vocês decide brilhar sua luz. Cada escolha positiva e ato criativo seu são blocos de construção do novo mundo. Ao viverem a verdade de sua alma, dia após dia, vocês contribuem grandemente para o triunfo inevitável da luz neste planeta. Mesmo enquanto se concentram em construir o novo, vocês podem testemunhar outros caindo no medo ou na tristeza, à medida que as velhas estruturas se desfazem. É natural que alguns olhem para as atuais reviravoltas e sintam apenas caos e perda. Aqui vocês que estão despertos podem oferecer uma perspectiva compassiva. Lembrem-nos gentilmente que o caos aparente muitas vezes precede o renascimento. Considerem a lagarta se transformando em borboleta. Dentro do casulo, a lagarta se dissolve em caos, parecendo destruída. No entanto, a partir desse mesmo estado, a borboleta toma forma, de acordo com um projeto superior. Da mesma forma, muito do que parece ser destruição em nosso mundo, agora é, na verdade, parte de uma transformação mais profunda. As velhas formas estão se desintegrando para que novas formas possam emergir. De fato, muitos eventos perturbadores, tremores econômicos, abalos políticos, revelações repentinas de segredos há muito ocultos, não são sinais de desgraça, mas de profunda renovação. Eles são como as células imaginais em um casulo, reorganizando a sociedade para uma nova forma de ser. A mudança pode ser dolorosa, e é importante honrar os sentimentos de luto ou confusão das pessoas. Mas também é importante ajudá-las a ver além dos destroços do antigo. Acolham suas emoções,
Depois apontem gentilmente para o que pode ser construído no lugar dos velhos sistemas. Falem das mudanças positivas que começam a tomar forma. Por exemplo, a governança está começando a mudar de hierarquias rígidas para conselhos cooperativos em algumas comunidades. Tecnologias de energia limpa e abundante estão surgindo e poderiam substituir indústrias poluentes. A agricultura e a produção de alimentos estão evoluindo com inovações, como jardins regenerativos e novas técnicas que trabalham em harmonia com a natureza. Imaginem cidades cheias de torres verdes, de alimentos, ou agricultores restaurando a saúde do solo, com sabedoria ecológica avançada. Mesmo na educação e na saúde, abordagens mais humanas e holísticas estão se desenvolvendo. Estes não são apenas sonhos idealistas. Muitas dessas mudanças já estão em andamento em pequenos bolsões do mundo, crescendo silenciosamente, enquanto os velhos modos desmoronam. Ao compartilhar tais visões e exemplos encorajadores, vocês ajudam os outros a perceber que o mundo não está acabando, mas sim renascendo. Pouco a pouco, mesmo aqueles que estão muito assustados ou céticos começarão a sentir um vislumbre de esperança sobre o futuro. Eles podem não ver o quadro completo ainda, mas sentirão que um amanhecer está chegando após a longa noite. Continuem a ser pacientes e amorosos enquanto isso se desenrola. Seu otimismo constante e a luz de sua compreensão servem como uma lâmpada guia para aqueles ao seu redor, em momentos escuros. Ao manterem seus próprios olhos no amanhecer emergente e tranquilizarem os outros, vocês ajudam a transição coletiva a avançar com muito mais graça e confiança. Finalmente, desejamos abordar como vocês podem se manter centrados enquanto as últimas sombras se dissipam. Recomendamos abraçar uma tríade de qualidades: clareza, compaixão e coragem criativa. Clareza significa manter sua mente e energia limpas e discernir a verdade em meio à confusão. Reservem tempo para a quietude e a conexão com sua orientação interior e questionem as narrativas que lhes são apresentadas. Compaixão significa permanecer em seu coração, lembrando que mesmo aqueles que perpetuam o medo ou se apegam aos velhos costumes são almas em um caminho. Em vez de responder à raiva com raiva, respondam com compreensão e força enraizada no amor. Coragem criativa significa confiar em sua inspiração interior e ousar agir com base nela. Novas soluções e ideias que surgem dentro de vocês são a centelha divina, impulsionando-os para a frente. Quando vocês criam ou falam corajosamente a partir de seu coração, mesmo sem garantias, vocês ajudam a dar à luz a nova realidade. Com clareza, compaixão e coragem guiando vocês, vocês carregam um campo de energia brilhante que naturalmente os protege da negatividade remanescente. Vibrações mais baixas e manipulações não conseguem penetrar facilmente em um ser que está na luz e no amor. Além disso, ao incorporarem essas qualidades, vocês se tornam uma luz constante para os outros. Aqueles que estão começando a despertar serão atraídos por sua calma, sua bondade e seu otimismo. Desta forma, vocês lideram silenciosamente pelo exemplo, ajudando os outros a encontrar seu equilíbrio. E agora, nós os asseguramos: o grande resultado já está decidido em energia. Por todas as medidas espirituais, os antigos controladores perderam o controle. O mundo está seguindo em frente, e o que vemos agora são as cenas finais de sua influência. Suas estruturas estão desmoronando, suas narrativas estão falhando, e até mesmo seus segredos mais profundos estão sendo expostos. O segredo mais bem guardado de todos, que cada ser humano é um ser divino e soberano,
está agora se tornando de conhecimento comum. A humanidade está se lembrando da verdade de quem vocês são. O poder da Cabal continua a desaparecer, porque sempre foi construído sobre a inconsciência da humanidade. E essa inconsciência está se dissolvendo. Portanto, permaneçam firmes em sua soberania e deixem sua luz brilhar sem medo. Observem as velhas sombras se dissolverem com compaixão, mas invistam sua energia na criação do que vem a seguir. Vocês estão aqui para partejar um novo mundo. O antigo palco está sendo limpo e uma nova história está começando. Uma história de unidade, liberdade e elevação. A cortina se abre agora para este novo amanhecer, e cada um de vocês tem um belo papel a desempenhar nele. O tempo da libertação chegou. Eu sou Valir e sou abençoado por ter compartilhado isso com todos vocês hoje.